Olha só, tem uma questão muito interessante que é a do uso da corrupção para denegrir o adversário e zerar o jogo, na medida em que quando você fala que alguém corrompeu ou que alguém roubou, restam poucas dúvidas sobre o caráter dele. Com isso você nivela o jogo. Num universo político como o nosso, em que desconfia-se ou sabe-se que todo mundo roubou de alguma forma, quando você fala em corrupção, você anula, e se você for corrupto, você também sai perdoado do jogo. O problema desse tipo de estratégia é que você, ao enfatizar a corrupção, muitas vezes ou quase sempre, você deixa de tocar em outras questões que são muito piores, muito mais deletérias para a sociedade, para o mundo, do que a corrupção propriamente dita. Você pega, por exemplo, o caso do Bolsonaro, pega, por exemplo, o caso do Lula, que são os dois polos do nosso mundo político, em que a corrupção do que eles são atacados não é necessariamente o pior dos dois. Eu tratei desse assunto num artigo recente para o jornal Estado de Minas, em que a partir de que eu percebi que o Bolsonaro estava esperando chegar na CPI da Covid as denúncias de corrupção dos governadores, dos desvios de verbas federais dos governadores, para zerar o jogo na CPI em que ele vinha apanhando muito mais. Como ele acha que o diferencial dele com relação aos governadores é a corrupção, ele fala em corrupção e com isso ele alivia um pouco a barra dele. E o Bolsonaro já tinha sido há pouco tempo vítima do mesmo tipo de processo, que diante de toda a tragédia que é Bolsonaro e que é o governo do Bolsonaro, eles estavam procurando atacar na questão da corrupção, que não é o principal dele, né? Falar de corrupção com relação a Bolsonaro é deixar de falar de tudo mais sobre ele. Da mesma forma que dizer que o Lula foi responsável pelo maior esquema de corrupção do país é ignorar um monte de problemas que eu acho que são muito piores no Lula, que foram muito mais deletérios para o país do que o fato dele ter corrompido. Por acaso, assim que eu acabei de escrever o artigo, eu descobri na internet 2 vídeos tratando do mesmo problema do discurso burro, da corrupção que nivela o jogo e ignora o pior do adversário, que é, por acaso, um da direita e um da esquerda, com cada um o seu viés, como você vai ver em seguida. Depois eu volto para fazer algumas ressalvas e concluir o raciocínio. Se você estiver gostando, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Eu volto já. Muito bem. A direita brasileira, quando se formou, ela se apegou ao discurso anticorrupção. Quem foi que inventou esse discurso anticorrupção? Bom, esse discurso aparece no Brasil na década de 40, inventado por uma ala da direita, que era a UDN, União Democrática Nacional, que mais tarde se tornou o Partido do Jânio. Então a tônica deles era a luta anticorrupção, enquanto os comunistas falavam contra a miséria, contra a exploração, etc, etc. Só que daí passou, esse negócio da corrupção passou, né? Mais tarde, depois de muitas décadas depois do regime militar, os comunistas descobriram o valor do discurso anticorrupção e começaram a adotar. Na década de 90, o grande denunciante de corrupção foi o PT. Se vocês se lembram daquelas CPIs que teve nos anos 90, especialmente CPI contra empreiteiros, essa coisa, a tônica era anticorrupção, anticorrupção. E assim foi até chegar ao ano 2000 e tanto. Então, o combate à corrupção se tornou a tônica da política nacional. Naturalmente, o pessoal da direita, quando se formou, decidiu usar isso mesmo contra o governo Lula. O que estava até fácil, porque o Lula era ladrão mesmo, né? Só que até hoje o pessoal não saiu disso. Você veja, roubar dinheiro foi a pior coisa que o Lula fez? Não, gente, o Lula estava roubando
para ajudar governos genocidas, meu Deus do céu. Ou seja, ele era cúmplice de homicídio em massa. Ninguém o acusou disso. Em tudo que se falou contra o Lula, ninguém mencionava nem Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é uma organização que congregava 200 e tantos partidos de esquerda. Partidos genocidas, meu Deus do céu, que se aliavam inclusive com as Farc. O Lula chegou a presidir assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. As Farc era a organização que dominava o tráfico de drogas no Brasil. O Fernandinho Beiramar confessou que anualmente ele comprava 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil, em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano. Ele confessou isso lá na Colômbia. No Brasil não confessou nada, ficou quietinho, né? E, inclusive, humilhou os deputados. Ele foi chamado para falar no Congresso, humilhou os deputados. Você vê a diferença entre a polícia colombiana e a brasileira, né? Bom, então, os grandes crimes foram deixados de lado em favor do quê? Do roubo. Quer dizer, um cara que é um assassino em massa, você acusa de ladrão. E daí você fica preso a isso de tal modo que mais tarde qualquer um pode ser acusado de ladrão com igual credibilidade, porque todo mundo já acostumou que a corrupção é onipresente. Então agora você pega, você acusa qualquer um. Ah, o Alan dos Santos recebeu R$20, não sei do que. Pronto, tá ferrado o Alan dos Santos. Entenderam o que vocês fizeram, seus imbecis? E vocês quiseram evitar a guerra ideológica, quiseram contornar a guerra ideológica. Não, vamos falar de algo que está acima do conflito ideológico. Nós falamos de honestidade, da lei, da ordem, etc. Pronto, vocês caíram nisso. Agora qualquer um usa essa arma contra vocês mesmo e pega. Pois não fizeram outro dia, vamos dizer, o jornalismo internacional, o Bolsonaro é o príncipe da corrupção universal. O Bolsonaro não roubou um tostão, meu Deus do céu. Né? Surgiram até que negócio, de onde apareceu os 89 mil que apareceu na conta da Michelle? Daí o Bolsonaro falou, não, o dinheiro era para mim, porra, qual é o problema? Né? Alguém me deu 89 mil. Quer dizer, o Bolsonaro não roubou nada, mas a acusação de corrupção se tornou sempre crível, porque é uma acusação padrão. Viram o que vocês fizeram, seus idiotas? Ou seja, não pode combater o comunista acusando ele de ladrão, você tem que acusá-lo de comunista, porque comunista é assassino. Quando é que vocês vão entender isso? Então, quem é assassino, acusa de assassino. Você roubou também? Por exemplo, você acha que o Mao Tse Tung nunca roubou nada? Claro que roubou. Você acha que Stalin nunca roubou nada? Claro que roubou. Mas você precisa lembrar os roubinhos, sabendo que eles mataram tanta gente? Então é isso, gente. O PT era sócio das Farc, sócio da maior organização criminosa que só na Colômbia matou 30 mil pessoas. E você vai lá acusar o cara de roubo? Quer dizer, isso é você ceder tudo para o espírito do público, que é vamos dizer, é um espírito despreparado, é o mais burrinho de todos. E você se torna, então, escravo dos burrinhos, e agora você tem que seguir as ordens dele. Deu para entender? Olha, eu acho, Daiane, que tem muita gente para quem essa ficha está caindo, né? Gente no sistema político, evidente, mas esses aí, digamos, talvez não sejam em grande parte os que criminalizaram a política, embora haja também casos desse tipo, né? Como a gente viu, por exemplo, na discussão ali da Lava Jato e o apoio dado à Lava Jato por vários desses que são políticos profissionais e que também depois começaram a se ver atingidos por isso, mas a gente viu isso muito em setores da imprensa, né? Esse lavajatismo radical, que alguns continuam até hoje insistindo nele, né? Não dão o braço a torcer, mas outros já percebem que talvez tenham ido longe demais, que o preço disso foi essa dilaceração do sistema político, essa descrença mais generalizada na política, que levou à eleição de um oportunista, de um aventureiro, né, de um não exatamente outsider, mas de um marginal da política extremista. Mas o erro foi tão grande que se insistia nessa ideia da simetria das coisas que não são simétricas, né? De uma esquerda democrática com uma extrema-direita fascista. É evidente que essas coisas não poderiam ser postas no mesmo lugar, mas muitos colocaram. E ainda tem aquele discurso emburrecedor, para não dizer burro mesmo, da corrupção. Porque com todos os problemas do Brasil se resume à corrupção. Até agora, esses dias aí na CPI, essa semana, inclusive, um senador da base governista, tentando, vamos dizer, desqualificar o objeto de investigação da CPI, dizia, não, mas ninguém, vejam só, se fosse outro governo, estaríamos falando aqui de corrupção, aqui não estamos. Vamos ver, né? Mas não é nem esse o problema. Olha, mataram 400 e tantas mil pessoas e vamos chegar a 500 mil. Quer dizer, a corrupção começa a ser mais grave do que o assassinato,
É isso que eles estão dizendo, né? Esse emburrecimento do debate político, que coloca a corrupção como o mal de todos os males e todo o resto não importa, inclusive a morte das pessoas, né? É esse debate burro que, na realidade, resultou dessa antipolítica que teve na Lava Jato seu grande motor, mas não o único motor. E muita gente embarcou nisso, da imprensa, dos partidos políticos, enfim, da opinião pública de um modo geral. Acho que muitos agora estão se dando conta do erro que cometeram, né? E de como esse samba de uma nota só da corrupção não resolve todos os problemas e mais, leva a erros de avaliação ainda, né? A percepção equivocada da realidade política e a negação da política, como você bem colocou, Dani. Bom, duas questões no vídeo do Olavo de Carvalho é que ele relativiza de uma forma um tanto quanto exagerada a questão da corrupção no Bolsonaro, que veio a se provar que havia muitos indícios de que ele tinha mais envolvimento do que se supunha na questão da rachadinha no gabinete do filho e no próprio gabinete. E hoje ele é um homem do centrão que compra votação a peso de ouro, da mesma forma de uma prática de política antiga que ele sempre condenou. E ele coloca como principal mal da esquerda a questão dos assassinatos da esquerda. Ele é um velho teórico de que a esquerda, os regimes de esquerda mataram mais na humanidade do que os regimes de direita, o que matematicamente é comprovado. Mas eu acho isso um tanto quanto datado e o impede também de olhar para tempos mais recentes de problemas maiores do que corrupção, tão ou mais graves que como corrupção da esquerda recentemente, da mesma forma que ele releva ou ignora que o Bolsonaro tem problemas maiores do que corrupção. Aí eu entro na questão do vídeo do Cláudio Couto, em que, ao também dizer que a corrupção é um discurso burro que nivelou todo mundo, ele se embate no Bolsonaro no que é o principal, mas está claro que ao fazer o discurso anti-Lava Jato, de que ela teria nivelado todo mundo, ele está, na verdade, protegendo a esquerda e deixando de falar também dos problemas que são mais graves, tão ou mais graves que corrupção. Então, eu acho que os dois afrontaram as instituições o tempo todo, os dois fizeram tudo para comprar e manipular o Congresso, os dois fizeram tudo para controlar e comprar a imprensa e todos os dois tiveram a sua imprensa própria paga, seja lá nos blogs pagos, sujos do Lula, seja no gabinete do óleo do Bolsonaro. Todos os dois tiveram a tentação de ter as suas milícias. O Bolsonaro tenta regimentar as suas milícias, sejam pessoais nas mobilizações de rua, quanto as milícias que ele tenta cooptar dentro das polícias militares, seja, no caso do Lula, o MST, que ele usava como quase com um braço armado, que ele fazia com que fosse para a rua quando ele estava em apuros. Então, eu percebo muito claramente, mostrando como que os dois são parecidos, são populistas que utilizam os instrumentos do Estado, que aparelham o Estado para atingir seus objetivos de conquista e ampliação de poder, e eles têm 200 provas de que tiveram atitudes deletérias que são piores do que corrupção. Sim, é muito bom que você ataque a corrupção, é muito bom que você perceba que ela nivela, mas que você também não deixe de ver que debaixo de um corrupto podem ter coisas muito mais sérias, problemas muito mais sérios e que atacá-los por aí é, no mínimo, mais nobre. Ok? Então, se você gostou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Até um próximo vídeo.